Hello guys, how are you? Então, pessoal, queria saber como vocês estão. Faz um tempinho que a gente não se fala, né? Mas hoje a teacher tá enviando um vídeo que é a gravação da correção do dever de casa que eu deixei, das páginas 19, 21 e 23, e mais um pequeno exercíciozinho que eu deixei no caderno. E depois a nossa matéria de hoje, tá bom? Tudo bem tranquilo, é um complemento daquilo que a gente já viu anteriormente. E aí a gente vai revisar e aprender coisinhas novas, tá bom? A gente vai começar a aula de hoje corrigindo a página 19, que ficou para casa, ok? Nessa página 19, para quem não acompanhou a aula anterior, eu li um texto, eu fiz a leitura de um texto, então vocês tiveram o áudio desse texto, acesso a esse áudio, e com base nesse áudio vocês deveriam responder essas perguntas aqui, tá bom? Quem não conseguiu fazer porque não sabia encontrar as respostas, precisa olhar o vídeo da aula anterior, que está lá disponível no link no YouTube e também está disponível na plataforma Plural. E depois que eu vi esse áudio, voltar aqui para poder responder essas perguntas, ok? Para quem já fez, a gente vai fazer essa correção agora com base nesse áudio que vocês ouviram. Na semana anterior, eu cheguei a explicar a vocês como funcionaria e agora a gente vai fazer essa correção. Vocês precisam primeiro correlacionar, né, o numeral dentro dessa bolinha aqui, qual é a pergunta e com que ela está se relacionando. E depois a gente partiria para as respostas baseadas no áudio que eu falei da semana anterior, ok? So, number 1. What sports do they play in South Africa? Ele quer saber quais os esportes que eles jogam, né, na África do Sul. Então, a gente vai colocar number 1 dentro da bolinha que está relacionada a sports. Você pode perceber que aqui nesse quadrinho a gente tem sports. Então, aqui a gente vai colocar o número 1, ok? Aí a gente vai botar ele aqui dentro da bolinha. Nessa parte aqui, a gente precisa escrever quais são esses esportes que estavam disponíveis lá no áudio que vocês deveriam ouvir. So, what sports do they play in South Africa? A gente vai dar sempre a resposta completa. Não adianta só escrever assim, soccer, tá? Porque a gente precisa praticar o sujeito, o verbo da oração. Então, a gente vai sempre tentar dar a resposta completa. Em vez de eu te perguntar quais são os esportes que eles jogam na África do Sul, futebol e cricket. Não, você vai colocar eles jogam futebol e cricket, ok? So, they play soccer, rugby, and cricket. Okay? So, number 2. How many capitals are there in South Africa? Ele está falando sobre capitals. Você vai ver que aqui também está falando sobre as capitais. Então, a gente vai colocar o númerozinho 2 aqui dentro. E aí você vai responder quantas são as capitais que existem lá na África do Sul. How many capitals are there in South Africa? How many? Quantas? E se a minha pergunta tem are there, você sabe que na resposta eu sempre tenho que inverter. Então, em vez de começar minha resposta com are there, eu vou ter que iniciar com there are. There are 3. Vou escrever para a gente praticar o numeral. 3 capital cities in South Africa. Okay? Number 3. Which is the tallest animal in South Africa? Ele quer saber sobre o mais alto animal na África do Sul. Nesses quadrinhos aqui, a gente pode ver que só um fala sobre animals, que é esse último aqui, number 3. Ok? E aí, tallest, para quem não lembra, tá usando o superlative, aquele que tem EST no final, ok? Então, a gente vai ter que colocar aqui, qual é o animal mais alto? Which is the tallest animal in South Africa? It is the giraffe. Ok?
É a girafa. Now number 4. Is Table Mountain the highest mountain in the world? Tá falando sobre mountain. Lembra da Table Mountain que a gente viu a imagem dela? A gente já tinha lido um texto, lembram disso? Então, se tá falando sobre Table Mountain, o único quadrinho que fala sobre ela é esse aqui. Então, a gente vai botar o número 4 aqui dentro. E aí, ele quer saber se ela é the highest. Também superlativo que a gente já estudou. A mais alta. Se você ouvir lá o áudio, você vai perceber que ela não é a mais alta, ela é a mais velha. Então, ele está perguntando, a gente vai ter que responder sim ou não. So, no. Table Mountain ela é a mais velha, então o adjetivo old é velho. No superlativo, ele vai virar the oldest. Okay? Table Mountain is the oldest mountain in the world. E aí a gente vai partir para number 5. Who? Para quem não sabe o que é who, quem, ok? Anota aí. What, qual, how many, quantos, which, qual também, who, quem. Who are the indigenous peoples of South Africa? Quem são os povos indígenas da África do Sul? O lugar que está falando sobre indigenous people é aqui, ó. Então, a gente vai colocar number 5. Então, vamos olhar lá a pergunta de novo. Who are the indigenous peoples of South Africa? Quem são os povos indígenas da África do Sul? A gente sabe que os povos indígenas são Khoi and San, ok? So, eles são the San and the Khoi people, ok? Eles são os povos San and Khoi, ok? Number 6. Do they drive on the left in South Africa? Ele está falando sobre drive. Drive é dirigir. Então, o único quadrinho que fala sobre direção não pode ser languages, não pode ser bike, então cars. Direção tá ligado a carro, ok? So, do they drive on the left in South Africa? Eles dirigem à esquerda na África do Sul, ok? So, se você ouviu lá o áudio, você vai descobrir que sim. Yes, they do. Desculpa, eu falei a direita ou a esquerda? Já nem lembro mais. Escreve aí, tá? On the left é a esquerda. A teacher tá meio doidinha. Mas depois a teacher vai mandar uma mensagem explicando. Ok? So, do they drive on the left in South Africa? Eles dirigem à esquerda na África do Sul. Por que a teacher colocou yes, they do? Porque eu comecei com do they, ok? Então, eu tenho que ter isso aqui na resposta. Yes? So, yes, they do. Se fosse na negativa, seria no, they don't, ok? Number 7. Number 7, how many languages do they speak? A gente já falou sobre o how many, né? Lá em cima, na questão número 2, how many são quantos? Nesse caso aqui, quantas? Porque a gente está falando de línguas, ok? So, how many languages do they speak? O quadrinho que está relacionado a languages é o quadrinho number 7, esse aqui. E aí ele quer saber quantas línguas eles falam na África do Sul. Então, a gente vai dar a resposta completa. They speak 11. Caramba, eles falam muitas línguas, né? Different languages. Ok? Eles falam 11 línguas diferentes. Para quem não lembra, 11, 11, ok? They speak 11 different languages. And number 8, is there a bike race in South Africa? Tá falando sobre bike.
Então, a gente vai colocar number 8 aqui. Ele quer saber se existe uma corrida de bike, uma corrida de bicicleta na África do Sul. E aí, lá no áudio, você vai descobrir que sim. Yes, it has the world's largest bike race. Lá no áudio você vai ouvir que eles têm a maior corrida de bicicleta do mundo, ok? Então, essa foi a correção da nossa página 19, 19, ok? E aí, depois a gente vai partir para page 21. Yes? Let's go to page 21. Essa é a nossa página 21. Nessa página aí, a gente vai precisar completar os quadrinhos com o que está disponível aí, ok? So we have they play, forests, oldest, cars drive, 3, longest, there are, ok? E aí a gente vai precisar completar esses espaços de acordo com o que a gente tem de resposta aqui, ok? Let's see. E aí, para a gente poder completar essa página, a gente precisa saber o que significa cada uma das palavrinhas, ok? Na verdade, essa girafa que precisa estar aí com as palavrinhas, ela está exatamente relacionada ao exercício da página que a gente acabou de corrigir, ok? So, they play, eles jogam, florestas, oldest, mais velho, cars drive, é direção do carro, né? Qual é o local que a direção do carro ocorre? 3, longest, mais longo, there are, existem, há, ok? So, South Africa has capitals. Se você prestar atenção no que você acabou de escrever na página anterior, você vai lembrar que a África do Sul tem 3 capitais. 3 capitals, ok? Table Mountain is one of the... Table Mountain, a gente acabou de escrever que ela é uma das mais velhas do mundo. Oldest, ok? Eu não coloquei o the na frente porque já tem, ó. Ok? Is one of the oldest mountains in the world. Many deserts, blá blá blá, and mountains, ok? Então, você está querendo dizer que existem muitos desertos. So, there are many deserts. Então, lá na África do Sul, existem muitos desertos, florestas e montanhas. Forests and mountains. Cricket and rugby. Cricket and rugby foram os esportes que a gente acabou de falar que eles jogam. So, they play cricket and rugby. On the left side of the road. Ao lado esquerdo da rua. O que acontece ao lado esquerdo é a direção dos carros. So, cars drive on the left side of the road. The river in South Africa is the Orange River. A gente sabe que o rio mais longo da África do Sul é o Orange River. So, the longest. Ok? Então, tá aí a nossa correção da page 21. E aí, a gente vai partir para correção da page 23. Ok? A teacher pediu para que vocês fizessem somente a questão número 1, ok? Aí relacionada aos calçados, yes? So, number 1. Number 1 is to use a large, small, long, and short, okay? You have to use the superlative, okay? Superlative. So, the gray tennis shoes are the largest. Ele tá falando que o tênis cinza é o maior, ok? The black boots, letter A. The black boots are the
Se você for comparar as botas pretas, elas são as maiores, né? Mas se a gente for falar as maiores, seria mais apropriado dizer que elas não são as maiores, porque a gente não sabe o tamanho de cada uma, né? Quanto calça a pessoa que vai utilizar cada uma. Mas a gente poderia dizer que elas são as mais longas. Então, aqui, a gente vai usar longest. Ok? And letter B, the white shoes, esses aqui, ó, tão pequenininhos, eles são os menores. So, the white shoes are the smallest. Ok? Se eles são os menores, a gente precisa utilizar o superlativo do adjetivo small. So, the smallest. Yes? Para finalizar a nossa correção, a gente vai partir lá para o exercício que ficou para o caderno, ok? That we have to complete the sentences using comparatives or superlatives according to the sentences, ok? Você vai ter que analisar as frases e determinar se você precisa usar comparativo ou superlativo. A letra A fala assim, Jean is Julie. Então, eu tenho a Jean e eu tenho a Julie, ok? Então, são duas pessoas, significa que eu estou comparando uma com a outra. O meu adjetivo é heavy, mas a gente não pode esquecer que ele termina em Y. Quando um adjetivo termina em Y, a gente tem que tirar o Y e trocar por I, ok? Então, aqui nessa parte, a gente vai precisar colocar o comparativo do adjetivo heavy. So, Jean is heavier than Julie, ok? Jean is heavier than Julie. Tirei o Y, troquei por I e coloquei o ER porque é comparativo. No comparativo eu preciso do ER e do than. A letra B, eu tenho a Lucy. Lucy is girl in class. Eu só tô falando dessa menina dentro da sala de aula. Então, ela é a única que me chamou a atenção dentro de todos da sala. Isso significa que é superlativo, superlative. Se é superlativo, eu tenho que colocar EST. Mas antes disso, eu tenho que colocar o article, o artigo the. So, Lucy is the tallest girl in class, ok? This is book I can read. Então, o objeto que eu mencionei foi book. Mas eu só falei de um, então eu não falei de outros. Então, eu falei thick é o adjetivo grosso, ok? So, this is book I can read. Livro que eu posso ler. Então, aqui, se eu só falei de um livrinho, significa que eu preciso do superlativo. The thickest. Ok? Lembrando que o superlativo eu preciso do article, the, e depois do EST ao final do adjective. Beatrice is Leonard. So, we have two people. Temos uma pessoa e outra pessoa. Então, eu estou comparando um com o outro. Se eu estou comparando, eu preciso colocar o ER ao final e depois o than. So, Beatrice is stronger than Leonard, okay? And letter E, Sally is baby in the room. Então, eu tô falando da Sally. E só falei dela como baby, não tem mais nenhum outro. Lembrando que o meu adjetivo cute, fofo, já termina em E. Se ele já termina em E, eu não vou colocar outro E, ok? Se é superlativo, the cutest, ok? Só um E, porque já é o E do adjetivo, ok? Qualquer dúvida, só retirar lá na live. Hoje a teacher vai passar a page 20 para casa, ok? A gente vai retornar um pouquinho e aí a gente vai fazer a page 20, que ela está relacionada a esses assuntos que vocês já fizeram dever e que a gente acabou de corrigir, ok?
Então, a gente vai fazer essa página para casa, mas eu vou demonstrar a letra A, como é que vai ficar, letter A. Unscramble the words to rescue your friend. Você vai ter que desembaralhar as palavras para poder formar essa pergunta e perguntar para o amiguinho. Mas como a gente está na quarentena, a gente vai ter que perguntar para um familiar, ok? So, many languages, how we speak, do, they, South Africa, and. Nada faz sentido. Mas ele já deu uma pista, o que está em negrito. Então, a gente já começa com how, ok? E aí, a gente já sabe que o how tem que vir juntinho com o many, porque a gente está querendo saber sobre quantidade, ok? So, how many, quantas línguas? How many languages do they speak in South Africa? Ok? A gente já até viu essa pergunta. Se vocês tiverem dúvida, é só ir lá nas páginas anteriores que a gente acabou de corrigir, porque você vai conseguir encontrar essas frases desembaralhadas. So, letter A, how many languages do they speak in South Africa? Quantas línguas eles falam na África do Sul? Ok? A mesma coisa você vai fazer from letter B up to letter F, da letra B até a letra F, ok? E aí, depois dessa página 20 que você fizer, a gente vai partir para a página 22, que é essa daqui. Na página 22, você vai ter que fazer perguntas relacionadas a essas respostas. So, write the questions to the answers below. Novamente, você vai encontrar essas perguntas nas páginas anteriores, mas aqui ele não está mais falando da South Africa, ele está falando do nosso Brasil, ok? So, letter A. In Brazil, we speak one language. Se você perceber, é a mesma pergunta que você usou lá na página 20, serviria para essa página 22. Porque a gente já está falando que nós falamos apenas uma língua no Brasil, ok? Então a gente está falando sobre quantidade, de novo. So, how many languages do you speak in? Aí eu não posso falar South Africa, aí eu tenho que falar Brasil, ok? So, how many languages do you speak in Brazil? Lembrando que, in English, a gente tem que escrever Brasil com Z, ok? Então, a gente precisa fazer essas perguntinhas aqui. E aí, depois, na próxima semana, a gente vai ter a correção. Essas figuras aqui precisarão estar relacionadas às perguntas de cima, as perguntas e respostas de cima. Então, por exemplo, já vi uma aqui, ó. Yes, there are sharks in Brazil. Para quem não sabe, essa palavrinha aqui, shark, é tubarão. Ok? Shark é tubarão. E aí você vai olhar nas figuras abaixo, qual dessas aqui poderia estar relacionada a shark? Opa, já achei. Olha um shark aqui. E aí eu vou colocar letter D, letra D. Ok? Então, em cima você faz a pergunta, vai confirmar se a pergunta tá mesmo relacionada à resposta. E depois que você criar as perguntas, você vai colocar aqui a letrinha correspondente a cada uma das perguntas anteriores. Ok? Lembrando que, se você tiver com dúvida em fazer as perguntas, você precisa retornar às páginas anteriores, especialmente a página 20, porque ela está bastante parecida com essa página aí, ok? Então, pessoal, a gente vai abrir aí o livro na Unit 2, page 24, página 24 da unidade 2, e a gente vai ver as characteristics de cada animal, ok? São as características dos animals. E aí, vamos fazer a leitura aqui juntos. Repitam depois que a teacher falar. The heaviest animal é o animal mais pesado. It lives in the water. Mora na água.
It has tusks. Tem presas. The king of the jungle. É o rei da selva. It has feathers. Tem penas. The big five. Um dos grandes 5. Para quem não sabe o que é esse grupo dos 5 grandes, né? Se refere aos 5 mamíferos selvagens que são de maior porte na savana. E eles são os mais difíceis de serem caçados pelo homem, ok? So these are the big 5. Você vai perceber que essas frases que estão dando as características dos animals não estão pertinho da característica real de cada animal. Então, você vai observar que cada animal está com um pontinho próximo a ele. Você vai ter que ligar esse animal até a sua característica, ok? Então, conforme você for repetindo, você já pode ir ligando. E aí, a gente parte para page 25. Vamos repetir também. It has stripes. Tem listrinhas. It can fly. Pode voar. The fastest animal. É um animal mais rápido. The perfect car for safari. É o carro perfeito para o safari. Ok? Então, mais uma vez, nessa página, vai pegar o pontinho daqui e vai ligar na característica específica de cada animal ou do objeto que foi citado, que foi o carro. Ok? Então, depois que você terminar de ligar as páginas 24 e 25, você vai partir para a página 26, page 26. And you are going to read the text, ok? Você vai fazer a leitura do texto, ok? The text talks about the big 5. O texto fala sobre os grandes 5, tá bom? Aqueles 5 grandes animais que a teacher falou para vocês na página anterior, que são os 5 mamíferos selvagens de grande porte, lembram? Que são muito difíceis de serem caçados pelo homem. Então, aqui fala as características do Kruger Park, ok? Fala as características dos animals, e aí você vai ter que responder essas características aqui abaixo. Name of the park, 2 words that describe the park. Então, o nome do parque, 2 palavras que descrevem o parque. Size of the park, o tamanho, para quem não sabe, size é tamanho, o tamanho do parque. Animals that live in the park, os animais que vivem, live, viver, morar no parque, ok? E aí, automaticamente, a gente passa para a página 27, page 27. Let's repeat the adjectives. Big, beautiful, interesting, crowded, good, new, happy, dangerous, fast, clean. Vamos ver um a um. Grande, bonito, interessante, lotado, bom, novo, feliz, perigoso, rápido, limpo, ok? E aí, você vai ter que correlacionar. You are going to match the columns. Mas você vai correlacionar com os opostos. You have to match each word to its opposite, ok? To the opposite. Você não vai ligar os synonyms, não é sinônimos. Opposite, os opostos. So, repeat. Dirty, boring, bad, old, sad, slow, safe, empty, small, ugly. Vamos um a um nessa coluna também. Sujo, chato, entediante, ruim, velho, antigo, triste, vagaroso, seguro, vazio, pequeno e feio. So, match the opposite. Correlacione os opostos. Now you have to change the sentence, ok? E aqui ele fez a troca
da oração. So, the park is big and beautiful. O elephant falou. E aí, trocando o adjetivo, seria the park is small and ugly, porque ele trocou o big pelo small e o beautiful pelo ugly. É isso que a gente vai precisar fazer aí na próxima página. A gente vai verificar o exercício agora. Mas vamos treinar essas palavrinhas aqui de baixo também. Park, elephant, car, shopping mall, church, airplane, forest, museum. Parque, elefante, carro, shopping center, igreja, avião, floresta e museu. Let's repeat once more. Vamos repetir mais uma vez. Park, elephant, car, shopping mall, church, airplane, forest, museum. E aí a gente vai para page 28. Na página 28, você vai ter que fazer exatamente o que os outros animaizinhos fizeram lá, ok? Você vai ter que escrever a frase com o oposto do adjetivo. Se você não souber o oposto, é só você voltar lá na página que você fez aquela correlação entre os opostos para você descobrir qual é o adjetivo que precisa ser trocado, ok? Ele já colocou em bold, já colocou em negrito o adjetivo que você precisa trocar. E aí, se você tiver dúvida qual é o opposite, qual é o oposto dele, você volta lá na page 27, página 27, para você descobrir o oposto. Vamos fazer a letra A juntos. My friend has a big dog. The opposite of a big is small. Mas não vai escrever só o adjetivo não, hein? Tem que escrever a frase toda. So, my friend has a small dog. Ok? Então, em vez de eu falar my friend has a big dog, my friend has a small dog. Troquei o big pelo small. Ok? A mesma coisa você vai fazer da letra B até a letra H. E aí, na questão número 2, você vai precisar completar a cruzadinha to fill out the crossword with the words you used in the sentences. Cuidado, porque você não vai completar com as frases que estão aqui. Desculpa, com as frases não, com os adjetivos que estão em negrito. Você vai completar com os adjetivos que você escreveu como opostos, ok? Então, depois que você terminar as páginas anteriores, você vai partir para a página 30. A gente vai fazer a repetição desse vocabulário aí para que vocês conheçam e treinem um pouquinho a pronunciation, a pronúncia, ok? So let's check here. National parks. I can go wildlife viewing the Kruger Park. O elephant está falando aqui que ele pode ver a vida selvagem no Kruger Park. Wildlife é a vida selvagem. Look, match and say. Let's repeat. Horseback riding, que é andar a cavalo. Rock climbing, escalar montanhas. Hiking, caminhada. Orienteering, é aquele esporte que você leva lá a sua bússola e vai tentando chegar até o ponto final de forma mais rápida, localizando os pontos geográficos. Snorkeling é o mergulho. Rafting, que é lá quando você vai participar da canoagem. Stand-up paddling, esse stand-up já é até conhecido aqui, é um esporte conhecido no Brasil. Sandboarding, para quem não sabe, sand, areia. Então, sandboarding é como se fosse um skateboard. É o nosso skate, mas na areia. Wildlife viewing, que é visualizar mesmo a vida selvagem, presenciar, estar em contato com essa vida selvagem. So, let's repeat once more. Horseback riding, rock climbing, hiking, orienteering, snorkeling, rafting, stand-up paddling, sandboarding, wildlife viewing, ok? Wildlife viewing.
E aí, depois que a gente terminar essa repetition da page 30, a gente vai partir para page 31. Porque você vai colocar aqui dentro desses quadrinhos, desses círculos, você vai colocar qual dessas atividades poderá ser executada nesses parques aqui, ok? Tem atividade que pode ser executada num parque e não no outro, mas tem atividade que pode ser executada em dois parques diferentes, então você vai dar uma olhadinha, ok? Com calma. And then I can go hiking in the Yosemite Park. Aí você vai tentar achar aqui na crossword as atividades que a gente acabou de estudar, ok? Then let's go to page 32. On page 32 we have a text. Na página 32 a gente tem um texto e eu vou ler esse texto para vocês, ok? We have a new classmate today. Her name is Rebecca. She's from Brazil. Hi, Rebecca. Então a teacher está apresentando a Rebecca. Para quem não se lembra, a Rebecca foi embora do Brasil para morar na South Africa. Se você não estiver lembrando, vai lá nas aulas anteriores que tem a historinha da Rebecca todinha contada, ok? E aí a teacher está falando que eles têm uma nova aluna today, que eles têm uma nova aluna hoje, uma nova colega de classe hoje. O nome dela é Rebecca e ela é do Brasil. E aí todo mundo fala, oi Rebecca. Please call me Becca. South Africa is a big country, just like Brazil. There are many things that are the same and many different things too. Então a Rebecca não quer que chamem ela de Rebecca, ela quer que chame pelo nickname, pelo apelido, Becca. E aí ela diz que a África do Sul é um país grande, assim como o Brasil, e que tem muitas coisas que são parecidas, que são as mesmas, same, e muitas coisas different too, muitas coisas diferentes também. E aí as classmates, as colegas de turma, começam a conversar com ela. It is one of the hottest places in Africa. Para quem lembra, hottest, superlative, é o superlativo. Então tá falando que é um dos lugares mais quentes da África. E aí a outra classmate, a outra amiga de turma fala, Are there deserts in Brazil? Ela pergunta se existem desertos no Brasil. E aí a Rebecca responde, No, we don't have deserts in Brazil. Que nós não temos desertos no Brasil. E aí logo abaixo, a amiguinha continua, I am from Italy. In Italy, there are many volcanoes, but no deserts. Ela diz que ela é da Itália e que na Itália tem muitos vulcões, mas não há desertos. E aí a outra classmate, a outra amiga, fala assim, In Africa, there are many national parks, deserts and mountains. We have a little of everything. Ela diz que na África tem muitos parques nacionais, desertos e montanhas. E eles têm um pouquinho de cada coisa. A little, um pouquinho de cada coisa. A little of everything. I want to visit the Kruger Park. They say it is big, very interesting and beautiful. Ela diz que ela quer visitar o Kruger Park, que eles dizem que é muito grande, muito interessante, interesting and beautiful, e bonito. E aí a classmate dela adiciona mais uma informação. It is beautiful. There are lots of wild animals. You can go wildlife viewing, but you cannot go hiking. It is dangerous. We should stay in the car all the time. E aí ela diz que é bonito, que há muitos animais selvagens, wild animals. E ela diz que você pode ver a vida selvagem. You can go wildlife viewing. Pode ver a vida selvagem. Mas, você não pode caminhar. You cannot, não pode, go hiking. It is dangerous, perigoso. We should stay in the car all the time. A gente deve ficar no carro todo o tempo. E aí a aula terminou e a Rebecca foi para casa. E ela vai contar como foi o dia dela na escola. E ela conta assim,
I had a great geography class today. Ela disse que ela teve uma ótima aula de geografia hoje. E a mãe dela pergunta: What did you talk about? O que vocês falaram sobre? E a Rebecca responde: About places in Africa. Dad, can we go hiking on Table Mountain on the weekend? Sobre os lugares na África. E ela pede ao pai dela se eles podem ir caminhar na Table Mountain no final de semana, on the weekend. E aí o father responde: Good idea. Boa ideia, ok? Então finalizamos os pages 32 and 33. E aí a gente vai pular lá para page 35, ok? A Rebecca tá digitando lá uma mensagem para os amigos dela, ok? Para aqueles amigos antigos que ficaram aqui no Brasil. E aí você vai ter que completar as informações de acordo com o que você sabe sobre a vida da Rebecca, sobre o que ela já descobriu na South Africa. E aí ela começa assim: Dear friends, queridos amigos, I am in South Africa. Eu estou na África do Sul. My new school. E aí você tem que dizer o que ela na nova escola. Aí você tem as palavrinhas friends, hiking, weekend, love, parents, beautiful, highest, mountains. Então aqui você pode perceber que aqui se encaixaria perfeitamente é aqui ela ama a nova escola. So, I love my new school, ok? Eu amo a minha nova escola. E aí você vai tentar completar com o restante das palavrinhas de acordo com o que a gente já descobriu sobre a vida da Rebecca, ok? So, have a nice weekend. It's always very good to be here with you, and I'll see you next week. Então, pessoal, tenham um ótimo final de semana. Eu espero que vocês que fiquem muito bem em casa, né? Por favor, não saiam de casa. Se tiverem que sair, por favor, usem suas máscaras, se protejam, usem o álcool em gel, porque é muito importante nesse momento, para que a gente proteja a gente e a nossa família, ok? E eu vejo vocês na próxima semana. Bye, bye!